Pessoal, veja só, chegou a hora da gente tratar do grande debate que está rolando no Brasil nas redes. Na verdade, esse debate está começando a rolar nos Estados Unidos também, que é sobre o lockdown, né? Mantemos as pessoas presas nas suas casas para evitar que o vírus se dissemine muito rápido, ou fazemos o que eles estão chamando agora de lockdown vertical, mantemos os idosos e imunodepressivos, ou seja, pessoas que têm HIV ou doenças que somadas com a pneumonia gerada pelo Covid-19 possam morrer em casa, escondidinhas, enquanto os jovens saem, se contaminam, pegam o vírus e continuam tocando a vida e a economia anda de forma precária, mas anda e a gente evita dramas maiores. Eu vou tratar disso nesse vídeo, vou mostrar que existe até um certo dilema ético enorme e algo que envolve a própria continuidade do modelo de Estado que existe no Ocidente. Vamos conferir? Pois bem, todo mundo tá vendo que esse debate tá surgindo, tá? Eu vou colocar aqui nesse polo o Luciano Hang, eu vou colocar o próprio governo Jair Bolsonaro, a figura do presidente da República, eu vou colocar aqui o Justus, eu vou colocar aqui o Júnior Durski, o dono lá do Madeiro, e muitos empresários, muitas pessoas que estão colocando, olha só, não vai dar pra gente manter por tanto tempo a economia parada, logo isso vai gerar desemprego em massa, e aqui eu não estou discordando, eu acho que vamos ter gravíssimo problema de desemprego alto, e isso vai gerar convulsões sociais, isso pode gerar desabastecimento, não discordo aqui, não discordo, acho que as consequências podem ser terríveis sim, e aí entra o problema deles, nós estamos parando por causa de uma gripezinha, né, veja só, estamos falando de 12, 15 mil pessoas que morreram, isso é muito pouco, né? E aí eis que entra o problema, e eis que entra a falta de compreensão e leitura deles sobre o problema, tá? Eu primeiro vou ilustrar para vocês o problema e depois eu vou fazer aqui uma divisão do que é o dilema entre essas duas tomadas de posição, tá? E vou dar minha posição porque eu não vou me abster de tomar posição em um lado aqui para vocês, tá? O que é o real problema que o pessoal não tá entendendo? De fato, se você for olhar outras crises tiveram letalidades mais altas, se você for olhar o número de mortes por outras doenças no ano, também tem números mais altos. E aí a pessoa que vai fazer uma leitura mais simples vai falar, viu, tá aqui ó, é bem menos letal, tá aqui, a gente tá parando o mundo por nada. Não é exatamente assim. Primeiro eu faço um convite para que você faça o seguinte pensamento, você acha que os principais líderes do mundo inteiro não passaram por essa reflexão antes? Você não acha que a Angela Merkel foi parar as máquinas na Alemanha, um país altamente industrializado, não parou pra pensar nisso? Você não acha que na Índia agora, que é um país pobre como o Brasil, eles fizeram lockdown total, não houve essa discussão? Essa discussão houve, e as pessoas estão tomando decisões baseadas em algo que é muito mais perigoso do que essa leitura simples da letalidade que estão fazendo, mas sim que é o colapso do sistema público de saúde. Para vocês entenderem, tá? A letalidade não está tão alta como falam, simplesmente porque ainda há um sistema de saúde público e privado disponível nesses países. O que acontece é que quando você infecta tantas pessoas ao mesmo tempo, isso jovens e velhos, com intensidade menor entre os jovens, eles precisam ir para esses leitos de hospital. Primeiro você tem os leitos que fazem o pronto atendimento, depois você tem as UTIs que tem o respirador, e só um grupo muito pequeno de pessoas vão ter acesso a um negócio que eles chamam de ECMO, que é tipo um pulmão artificial ali que faz oxigena teu sangue. E para isso você precisa ter máquinas, UTIs e médicos para isso, tá? Logo, quando você faz um colapso total, ou seja, o sistema público tem uma capacidade de atender as pessoas e isso colapsa, porque você tem muitas pessoas indo para lá, você tem um problema sério. Porque um dos mecanismos centrais de sobrevivência em qualquer estado moderno é a existência de um sistema de saúde. Com ele completamente colapsado, você não consegue atender outras ocorrências, pessoas que precisam fazer cirurgias não podem mais fazer cirurgias, pessoas que precisam ir para emergência não podem ir para emergência. Você tem aquilo colapsa. E quando você colapsa o serviço de saúde de um país, aquele país simplesmente começa a colapsar por si só. Isso é óbvio, tá? Então, ainda que a letalidade não seja tão alta, o colapso que ele gera, e o problema é esse, o colapso que ele gera, é a questão absolutamente central. Ninguém ainda trouxe uma solução alternativa ao lockdown que impeça o colapso. As estatísticas que estão vindo dos Estados Unidos sobre a contaminação de jovens que estão precisando ir para leitos, tá? E depois ir para UTI, continua alta, tá? A gente está falando de pessoas com menos de 44 anos, sendo 20% daqueles que precisam ir para o hospital. É um número que não é baixo. Então se você falar, solta os jovens todos aí,
né? Isso aí vai resolver porque eles vão criar autoimunidade. Não é bem assim. Ainda mais em países com menos leitos disponíveis. É o exemplo do Brasil. A Alemanha tem 800 leitos de UTI disponíveis para 100 mil pessoas e o Brasil tem 196. E isso contando, sem contar as desigualdades regionais. Ou seja, São Paulo vai ter mais leitos, Paraná vai ter mais leitos e nos interiores, lugares mais pobres, não. E aí você vai ter grandes problemas, você vai ter concentrações de pessoas realmente morrendo por conta do coronavírus, porque é desigual o número de leitos para cada cidade, para cada região. Vocês entenderam? Este é o grande problema. Estamos falando de um problema que chama-se colapso dos sistemas de saúde. E um país cujo sistema de saúde colapsa não tem como andar. Esse é o primeiro ponto, né? Para mim, esse primeiro ponto já justifica todas as medidas que estão sendo tomadas. Mas agora eu vou entrar na questão até ética dessa história. Porque a gente vai ter que, quando a gente olha essa argumentação, que o pessoal fala, não, vão morrer uns velhinhos, algumas pessoas vão morrer, faz parte do jogo. Algumas pessoas vão morrer e a gente, enfim, vamos ter que lidar com isso porque a economia tem que andar e porque, enfim, os danos que a gente pode causar econômicos por conta dessa paralisação são maiores. A gente começa a discutir assim, vale a pena a gente abandonar toda a nossa luta em prol da vida de alguns habitantes para, enfim, gerar um bem maior e fazer com que outros sobrevivam? Esse é um dilema ético terrível. Tem um trem que está indo numa direção e ele pode matar 5 pessoas. Mas você pode apertar um interruptor e ele muda de direção e aí ele mata uma pessoa. Você acha correto apertar o interruptor? É o dilema ético a ser tomado? Tá, muitas pessoas vão falar, não, eu apertaria o interruptor para matar essa uma pessoa. Aí as pessoas mudam o exemplo. E se fosse o seguinte, você tem 5 pessoas num trilho aqui, vem um trem passar por cima deles, e aí você tá numa ponte em cima deles, você pode jogar um gordo, bem gordo ali, o gordo vai cair, o trem vai trombar com o gordo vai parar o trem e não mata as outras 5 pessoas. Você faria a ação de pegar esse gordo e jogar ele da ponte para fazer com que as outras 5 pessoas sobrevivessem? Aí as pessoas começam a mudar, tipo, não, mas veja só, aí não é igual ao outro caso, porque eu teria que pegar o gordo e jogar. O fato a gente está falando em homens públicos, em pessoas que têm poder de decisão, e tomar decisão que envolvam vidas, e envolvam decisões utilitárias, né, sobre essas vidas. E aí as pessoas vão ficar presas nesse debate ético, que é um debate ético extremamente complicado. Tomar decisões agora sobre isso não é fácil. No livro A Tirania dos Especialistas, do meu amigo Martim Vasques, um livro bom pra caramba, um livro essencial pra gente entender os tempos atuais, ele explica uma das coisas que é central, até no pensamento ocidental, mas na forma como o Estado nosso é construído, que é a ideia do bom pastor, que é uma ideia que vem da Bíblia, né? A ideia do pastor que sacrifica o rebanho todo para salvar uma ovelha. Isso é muito emblemático do pensamento ocidental de nós vamos depender de todos os nossos esforços, ou seja, nós faremos um sacrifício, nem que seja para salvar uma pessoa, né? E isso também faz parte da ideia de sacrifício que existe também dentro da cultura ocidental, que é muito marcada pelo próprio sacrifício cristão, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a ideia de que também, por parte daquele que é o objeto do sacrifício alheio, ele também comete o sacrifício. Um padre, por exemplo, na Itália, idoso, ele decidiu, por livre e espontânea vontade, abandonar o respirador que ele tinha para que um jovem pudesse usar e sobreviver, e esse padre morreu. Ou seja, a ideia de sacrifício, a ideia de doação, ela tem que fazer parte das pessoas nesse momento onde a gente vai ter que ter dilemas éticos terríveis. Então, a primeira coisa que a gente vê nós encontramos na frente de um dilema ético, nós temos que saber, todos nós teríamos que fazer sacrifício, e 2, nós não podemos delegar para o Estado fazer esse sacrifício ou tomar essas decisões por nós. Né? Quando nós vemos, por exemplo, que os idosos, que veja só, nós já temos problemas previdenciários terríveis, nós temos que bancar os mais velhos, as nossas gerações cada vez mais ficam empobrecidas tendo que tocar essa conta, toca essa conta. E exigimos que os mais velhos façam o sacrifício de ficar em casa, escondido, o mais protegido possível. A pesquisa da Datafolha mostra que os mais velhos, 20% dos acima de 60 anos, são contrários ou estão minimizando as medidas de contenção ao coronavírus, ou seja, eles estão querendo se aproximar do risco. Mas eles vão querer o sistema de saúde, obviamente, os protegendo na hora que vier essa doença, né? Então, as pessoas não estão dispostas a fazer sacrifícios. Existem também problemas que nós não estamos prontos para lidar, como, por exemplo, o fato de que o Brasil é um país que tem um enorme déficit habitacional. Você tem famílias, e quanto mais pobres as famílias, isso acontece, onde os avós moram com os filhos, que moram com os irmãos, e acontece a contaminação. A gente tem, por exemplo, o Bolsa Família, que ele é entregue para a mãe
da família, para a mulher em geral, e isso acontece em famílias matriarcais, onde não tem um pai, onde quem traz o sustento em geral é a avó, que é a figura mais velha, que tem a aposentadoria, e a mãe que tem o Bolsa Família, e as pessoas vivem juntos com as crianças, e o colapso que pode acontecer quando essas famílias, quando essas matriarcas começarem a ter que ir para leitos de hospital que eventualmente nem existem para atendê-las. E aí nem adianta a gente falar aqui em isolamento vertical com essas pessoas, que não existe esse isolamento vertical. As casas dessas pessoas são horizontais. Essas pessoas moram juntos. E aí, obviamente, quando nós formos tomar decisões políticas, nós precisamos ter em mente que todos terão que fazer sacrifícios. O idoso vai ter que fazer isso, ele tem que ficar na porra da casa dele, porque os jovens vão ter que fazer um sacrifício e eventualmente sacrificar 5 a 10 anos de crescimento econômico para valer, para tentar sobreviver e fazer com que esses idosos sobrevivam a esse vírus. Homens públicos interessados na próxima eleição talvez tenham que sacrificar suas eleições. Empresários com grandes planos de investimento, interessados muito no próprio bolso, aí saem fazendo os cursos por aí, minimizando o problema, também terão que fazer sacrifício. A coisa só melhora e só muda de perspectiva quando todos nós nos colocamos na ideia de que nós temos que ser o agente que vai se sacrificar. E quando todo mundo fizer algum sacrifício de alguma maneira, nós vamos chegar a um equilíbrio. Até para, em um determinado momento, a gente poder falar, vamos sair logo dessa quarentena, vamos começar a enfrentar esse problema da forma como tá e com um entendimento muito simplório, onde ao invés de nós termos pessoas querendo fazer sacrifício, nós temos pessoas vindo com mesquinharia, nós não vamos conseguir sair desse problema tão fácil. A ideia tem que ser essa. Nós temos que colocar dentro de nós a ideia de um sacrifício e a ideia de um sofrimento que nós vamos passar. Até porque a vida sempre foi sacrifício. A vida sempre foi sofrer. A vida não é ser feliz. Quando a gente colocar isso dentro de nós, nós vamos entender a nossa responsabilidade nesse processo e ao invés de gerarmos vilões, dor e raiva, a gente vai gerar histórias bonitas de superação em meio a um processo que vai ser doloroso para todo mundo. Então esses são os dilemas, esse é o meu recado e um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.